Nesta noite, irmãos e irmãs, queridos amigos, eu quero ainda, como um anexo às nossas pregações de novembro, falar um pouco mais sobre Jesus. Porque o mês de dezembro nos inspira a isso. Então eu quero convidar você a permanecer comigo nessa mensagem, nessa leitura bíblica. Você que está aqui, você que está nos assistindo aí pela internet, assistindo esse vídeo aí no YouTube. Se você pudesse abrir sua Bíblia, se você tiver uma em casa. Lá no livro de Hebreus, capítulo número 10. Hebreus, capítulo número 10. Quero nessa noite olhar para Jesus, o sacrifício suficiente. Olhando para Jesus, o sacrifício suficiente. Esse é o tema dessa noite. Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto isso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui diante da tua palavra, preservada com um poder sobrenatural. Chegou até nós. Através dela conhecemos a Cristo Jesus. Teu Espírito aplica em nosso coração as tuas verdades. Abre o nosso entendimento. E assim, ó Pai, nos voltamos para o Senhor. Então vem falar conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos hoje no primeiro domingo do Advento. Talvez algum estranhe eu falar assim, mas deixa eu te explicar. Essa tradição de calendário litúrgico ou ano litúrgico, ela é do 4º e depois aperfeiçoada no 7º século da era cristã. E a ideia é fazer com que em todas as estações do ano, os acontecimentos mais importantes da história da redenção fossem relembrados
na vida cotidiana da igreja. De modo que, fazendo com que essas datas especiais fossem lembradas ou ansiadas, desejadas, almejadas, né, dia após dia, o povo viesse a aprender um pouco mais de sua fé. Então, o mês de dezembro praticamente é chamado de um mês do advento, né? Depois nós temos uma outra parte do calendário litúrgico que é por ocasião da Páscoa. E depois nós temos o tempo comum, que são os meses entre eles, e com mais outros detalhes. O fato, irmãos, é que nós estamos, daqui a pouco a gente vai estar aí comemorando o Natal. Nós sabemos que exatamente não é o dia 25 que Jesus nasceu. Mas de qualquer forma, irmãos, nós precisamos lembrar essas datas e fazer com que elas tenham um real significado para a nossa vida. Esse trecho que nós lemos, embora ele é uma referência clara, inequívoca a respeito do sacrifício cabal, de uma vez por toda de Jesus Cristo, o sacrifício suficiente, ele também fala em algum trecho, nós vamos ver isso daqui a pouco, a respeito da encarnação de Jesus. De um diálogo que Jesus teve com o Pai, com Deus, se colocando para fazer integralmente a obra do Senhor. É imprescindível nós fazermos aqui essa parada, irmãos, nesse momento, para pensar um pouquinho sobre os destinatários desta carta. Essa carta que você lê, chamada de Hebreus, em nenhum lugar dela fala que os destinatários são os hebreus. Na verdade, irmãos, no 2º século da era cristã, quando os livros do Novo Testamento estavam praticamente todos já arranjados e escolhidos, atribuiu-se Hebreus como nome próprio para esta carta. E fizeram bem, porque nós sabemos que praticamente o conteúdo dessa carta aos Hebreus, ele é um conteúdo que tem um direcionamento para aqueles que um dia viveram debaixo da religião ou sobre os auspícios da religião chamada judaísmo. E que agora estavam caminhando em Cristo, mas que estavam talvez sendo tentados a olhar novamente para a religião, judaísmo, com um certo namoro. Talvez por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, por causa do Evangelho. Então, ser identificado como um seguidor de Cristo traria muito mais perseguição a eles do que se eles fossem identificados somente como judeus. Talvez também a segunda razão deles quererem voltar a praticar os sacrifícios do Antigo Testamento, mesmo já tendo iniciado a caminhada da fé, é porque talvez alguns tivessem colocado na cabeça deles que se eles não fizessem, não fizessem os sacrifícios que eles estavam acostumados a fazer, eles não estariam agradando a Deus. É válido lembrar, irmãos, que essa carta, ela tem necessariamente, no meu pensamento, de ter sido escrita pelo menos antes do ano 70. Porque no ano 70 o templo em Jerusalém foi destruído e se encerraram os sacrifícios de animais, e esse tipo de culto aqui descrito no Antigo Testamento, com sacrifícios de animais, não houve mais, e até hoje não houve. Então essa carta é dos primeiros anos da era cristã, ou seja, pelo menos aí 30 ou quase 40 anos somente depois de Jesus ter assunto aos céus, alguns irmãos estavam enfrentando a tentação de olhar para trás e assumir ainda, ou querer se aproximar de Deus, ou querer alcançar a sua salvação mediante os sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Eu gostaria, irmãos, de pensar com vocês que nós deveríamos ter, diante desta palavra, o mesmo sentimento que houve também em Pedro, o apóstolo, quando Jesus faz um milagre tremendo diante deles e os faz pescar abundantemente. E Pedro olha para Jesus e diz assim: sai de perto de mim, porque eu sou um homem pecador, Senhor. Esse trecho da Escritura, irmãos, tem essa finalidade, não somente de nós apreendermos valores ou ideias que nós já não seguimos mais,
mas é investigarmos, irmãos, o preço que foi pago para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, preço esse pago por Jesus Cristo. Esse texto nos desafia, irmãos, a enxergarmos, ou pelo menos termos a consciência da nossa pecaminosidade diante de Deus, da nossa indignidade diante de Deus. Estamos diante de um Deus que é santo, cuja ira dele está sobre nós. Se não estivéssemos, estaria sobre nós, se não estivéssemos debaixo ou sobre a aspersão do sangue de Cristo Jesus. Várias vezes no livro de Hebreus, os irmãos são advertidos que deveriam se afastar do pecado. Existe um momento, irmãos, no livro de Hebreus, em que eles são advertidos a não deixarem de se congregar, porque eles estavam deixando de se congregar, abandonando a comunidade da fé. E eles são advertidos por isso. Ser cego ou ser alheio às oportunidades que Deus proporciona para desfrutarmos, irmãos, do seu favor através de Cristo Jesus, ou seja, olhar para trás, é algo que do ponto de vista da fé é impossível. É por isso que Hebreus capítulo 6, o autor aos Hebreus diz claramente, é impossível Cristo ser crucificado novamente por aqueles que agora querem voltar ao judaísmo. Porque ele já foi morto uma única vez, ele não morrerá novamente. Não existe duas conversões, é o que Hebreus está falando para nós. Uma vez que nos voltamos para Cristo, não tem como mais voltar. Mas, irmãos, eu e você estamos aqui. Quase 2000 anos depois. O que é que este trecho da Sagrada Escritura tem a nos oferecer para incentivar-nos a continuarmos nessa caminhada cristã? Antes disso, irmãos, para entendermos um pouco mais desse trecho, deixa eu esclarecer algumas coisas para vocês. A Bíblia, no Antigo Testamento, relata alguns tipos de sacrifício ou de rituais que eram feitos, que vai te ajudar a entender um pouco mais essa passagem. O primeiro deles, irmãos, que é chamado de sacrifício mesmo, é com a mediação do sacerdote no Antigo Testamento, que permitia que o ser humano passasse, digamos assim, do profano para o sagrado, oferecendo algo que agora sobre a mediação do sacerdote poderia ser aceito diante de Deus. Ou seja, era algo que se oferecia, né, para que alguém tivesse o seu pecado perdoado. Isso é uma forma de sacrifício. Se oferecia normalmente um animal, mas sempre com a mediação do sacerdote. Nenhum homem comum chegaria até o templo e poderia oferecer ele diretamente a sua oferta. Esse é o sacrifício. E o que quer dizer a palavra holocausto? Que talvez muitos de vocês tenham se familiarizado com essa palavra ao estudar a Segunda Guerra Mundial. Alguns utilizam essa palavra como uma metáfora para churrasco. Eu acho que não é uma boa ideia. Se você estudar o que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial, você não usaria essa palavra para falar de churrasco. É só você visitar alguns campos de concentração. Holocausto, irmãos, é o sacrifício por excelência, o mais excelente. A vítima, no caso o animal, era completamente queimado. E a fumaça dessa queima subia aos céus, num simbolismo de que aquilo estava chegando até o respirar de Deus. Podia ser um boi, um cordeiro, um cabrito, ou aves, no caso uma rolinha, um pombinho. Os mais abastados ofereciam um boi. Os de classe média, digamos assim, ofereciam um cabrito, cordeiro. E os menos favorecidos financeiramente ofereciam a oferta dos pobres, ou o holocausto dos pobres, que era uma ave. O fato é, irmãos, que a vítima tinha que ser perfeita, esse sacrifício tinha que ser perfeito, íntegro, mostrando que o ofertante estava buscando a integridade diante do seu Deus, para restabelecer a relação com o seu Deus e alcançar o favor de Deus.
Mas temos outros tipos de cerimônias também, que era a cerimônia chamada de oblação, em que a pessoa pegava ofertas, coisas que ele colhia na sua fazenda, no seu sítio, ofertas da terra. Numa cultura agrária, isso era muito comum. A diferença é que a oblação, apenas uma parte era queimada ali no altar. A outra parte ficava com o sacerdote para o sustento dos levitas, digamos assim. A parte queimada era chamada de memorial. É a parte, irmãos, que dizia que daquilo que essa pessoa oferecia, parte ele não poderia usufruir. Somente Deus. E outra parte ele também não usufruiria. Seria o sacerdote. Por isso, é uma oferta de oblação. Ainda tem uma outra palavra, que é a libação. No momento do sacrifício, o ofertante poderia jogar um líquido na borda do sacrifício. E essa palavra se refere ao ato de derramar um líquido sobre o altar, como parte daquele sacrifício oferecido. Na maioria das vezes era o vinho, assim oferecido. Se você já leu a Bíblia, você vai lembrar que o apóstolo Paulo, no final de sua vida, talvez, escreveu a Timóteo dizendo: eu estou já sendo oferecido como libação ao Senhor. Porque ele já estava completando a sua carreira, já havia combatido o bom combate, então, sendo oferecido. Se você puxar um pouco mais o seu pensamento, vai perceber que essa libação tem a ver também com o sangue de Cristo sendo derramado. Ou seja, nós lemos aqui, irmãos, no primeiro verso de Hebreus capítulo 10, o autor diz para nós que as coisas que eles faziam eram sombra dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas. Não exatamente, irmãos, o boi ou o carneiro, o cabrito ou a ave é que realmente tinha o poder de tirar o pecado das pessoas. Mas Deus resolveu assim administrar o seu povo, oferecendo-lhes a oportunidade, irmãos, para que mesmo sem ter total consciência de que ali estava os valores pagos pelo Cordeiro, ali simbolizados, eles assim faziam. É importante, irmãos, lembrar que eu e você hoje temos um privilégio. Anos depois, tendo já o Novo Testamento, estamos vivendo agora na época de Cristo. Nós podemos entender essas coisas com mais clareza. Mas veja bem, do verso 1 até o verso 3 dessa passagem, nós temos aqui, irmãos, a nítida afirmação de que sacrifícios de animais não eram de uma vez por todas. Pelo menos uma vez por ano, no Yom Kippur, uma data especial, o sacerdote oferecia um sacrifício pelo povo. E entrava naquele lugar chamado Santo dos Santos. E ali, irmãos, havia alguns utensílios, todo um ritual. E ali, tão somente ele podia entrar. Representando o povo. Sendo como que o povo ali entrando também. Mas veja bem, não pessoalmente o povo entrava, mas o sacerdote ali os representava. Mas isso tinha que acontecer todo ano. Também, irmãos, todos os anos as pessoas iam até aquele lugar de sacrifício. Também eles costumeiramente apresentavam seus sacrifícios, mas ainda permaneciam com a culpa. Eles não se sentiam purificados diante do seu Deus. Porque diz o autor aos Hebreus, se eles assim o sentissem, eles não teriam mais a necessidade de ir até lá para apresentar os seus sacrifícios. Por isso, no verso 3, o autor diz assim: estes sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos. E aí o Hebreus declara, é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Por que o autor diz isso, irmãos? Porque esses irmãos estão querendo fazer isso novamente. E aí o autor aos Hebreus
diz claramente para eles: se vocês voltarem a fazer isso, é uma perda de tempo, é impossível. Porque agora, irmãos, nós não mais vivemos com a sombra das coisas, mas agora nós estamos vivendo no tempo da imagem real das coisas, que é Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente frisar. A lei foi totalmente satisfeita em Cristo Jesus. O plano principal, desde o Éden, sempre foi Jesus Cristo. E é para isso que todas as obras foram apontando. A partir do verso de número 5, irmãos, há aqui um diálogo entre Deus e o seu Filho. Um diálogo, irmãos, que tem a sua referência, no primeiro momento, no livro de Salmos, capítulo número 40. Veja bem, anos, muitos e muitos anos antes de Jesus, o salmista, no capítulo 40, já escreveu a respeito desse diálogo. Por isso, no verso 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, Jesus Cristo, ao entrar no mundo, o Deus encarnado, ao entrar neste mundo, diz para o Pai, diz para Deus: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. O que está sendo dito aqui, irmãos, para esclarecer para vocês, é Jesus falando com Deus, dizendo: estou consciente de que os sacrifícios feitos pelas pessoas não estão sendo suficientes para pagar a dívida deles. Não eram suficientes por duas razões. Primeira delas, por causa da insinceridade. Por causa do ritualismo feito por eles. Mais ou menos assim, sem ter medo de expressar qualquer julgamento, porque o próprio Jesus já o fez. É como se eles chegassem naquele templo, oferecessem um animal, e não lhes custasse muito, porque alguns tinham dinheiro suficiente para comprar vários animais, virassem as costas e voltassem a exercer as suas vidas exatamente do mesmo jeito, sem nenhuma mudança. Essa é uma razão. A segunda, irmãos, é porque ainda vivendo na sombra das coisas, significa que o que eles estavam fazendo por si só não era um meio suficiente para que eles fossem salvos. Porque se eu disser, irmãos, que tudo que eles fizeram, se o agir deles, se o fazer deles foi suficiente para eles serem salvos, eu estou falando dos irmãos do Antigo Testamento. Então eu estou afirmando que eles foram salvos pelas obras. Mas eles não foram. Os irmãos do Antigo Testamento foram salvos, irmãos, porque Cristo morreu por eles. Cristo morreu por eles. É isto que o cordeiro simbolizava. É isto, irmãos, que os animais simbolizavam. Essa é uma razão que nós nunca podemos esquecer. O plano principal sempre foi Jesus Cristo. Grandes diferenças entre Cristo e os sacerdotes do Antigo Testamento. Todo sacerdote ministrava diariamente, oferecia várias vezes. Agora, Jesus não. Ele se ofereceu uma única vez. E aí diz o verso número 5, eu quero destacar aqui para vocês uma mudança. Lá em Salmo 40, depois você vai ler na sua casa, há uma pequena mudança aqui. O autor aos Hebreus coloca: um corpo me formaste. Ora essa. Nós sabemos, irmãos, que Deus em essência, Ele é Espírito. Mas uma das pessoas da Trindade, que é o Filho, resolveu assumir a forma humana. E é por isso que aqui, irmãos, está dizendo assim: um corpo me formasse, porque Jesus adquiriu um corpo para que ele pudesse, irmãos, morrer efetivamente numa cruz. Para que o sangue dele derramado fosse efetivamente sangue de um ser humano, plenamente humano, com corpo. Continua o verso 6, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Ou seja, aquilo que fizeram não trouxe satisfação para o Senhor.
Eu lembro aqui, irmãos, de um exemplo no livro de Gênesis. 2 irmãos ofereciam ao Senhor o melhor que eles tinham, pelo menos na aparência. São os filhos de Adão e Eva. A um, Deus se agradou. Por um, Deus se agradou, mas pelo outro não. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus corrige aquele irmão que estava prestes a matar o seu próprio irmão, dizendo o seguinte: se você proceder bem, você vai ser aceito. Deus identificou no coração de Caim um mau procedimento. Ambos ofertaram daquilo que era de melhor, porém a intenção não era adequada. Por isso Deus não se agradou. Se você ler também Isaías capítulo 1, você vai perceber que Deus condena o culto hipócrita, ou seja, eu canto, eu ofereço, eu oferto, eu vou ao templo, mas o meu coração continua distante de Deus e as minhas mãos estão sujas de injustiça e de sangue. Ou seja, é o culto separado da vida, é o exercício da religião sem se incomodar com a vida que a gente leva, uma vida que não agrada ao Senhor. E talvez também, irmãos, porque eles não queriam realmente uma conexão com Deus. Isso é triste. Querer usar o sacrifício para alcançar o favor do divino, mas não querer a pessoa divina. E aí o verso número 7 diz assim: Jesus, eu estou aqui para fazer completamente a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a sua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, agora você já sabe o que é holocausto, nem oblações, agora você já sabe o que é oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. E aí, irmãos, repete novamente, repete o salmo: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É Jesus que está falando através do Salmo 40, mesmo o salmista não sabendo. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, diz Jesus. Agora o verso 10. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Uma vez por todas. Qual é o contraste? Antigo Testamento, várias ofertas, vários dias, vários sacrifícios, todos os anos. Morria um sacerdote, imediatamente o sumo sacerdote era substituído e se continuavam os sacrifícios. E era uma indústria, movimento, porém sem sentimento, sem devoção, sem conversão, sem mudança. Até que veio Cristo e se ofereceu uma vez por todas. Verso número 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, mas isso não pôde remover pecados. Agora o verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se aonde? À destra de Deus, ou à direita de Deus. Isso tem 3 significados. O primeiro deles, o fato de Jesus se assentar à direita de Deus, significa que o trabalho está pronto, está feito, acabou. Deus se satisfez com o sacrifício de seu filho e o pôs à sua direita. Segundo, significa que Deus está, além de satisfeito com o sacrifício, Deus honra Cristo com um assento à sua direita para mostrar quão completo Ele é, sempre foi. E dizendo que estando a dívida paga, agora Jesus é a imagem excelente que pode encorajar também cada um de nós a vencermos juntamente com Ele. Sabe por quê, irmãos? Paulo, em Efésios capítulo 1, fala que juntamente com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora olha para mim aqui, irmãos. É só um Deus que tem muito amor pela minha vida e pela tua, que é capaz de, além de fazer com que o seu filho pague pelos pecados de um povo, e depois de esse povo ter sido limpo, lavado, ainda pega esse povo e põe no mesmo lugar que o seu filho. Não tem amor maior do que esse.
Terceira coisa, Cristo, juntamente com seu Pai, é o soberano, governante sobre todos os seus inimigos. E eles serão derrotados. Verso número 13. Jesus, assentado à destra de Deus, está aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Ou seja, é sob os pés de Jesus estão os seus inimigos. Quais são eles? Primeiro inimigo que foi derrotado, o pecado, na cruz. Jesus pagou por todos os pecados. Segundo inimigo, o diabo. Jesus esmagou a cabeça da serpente, triunfou poderosamente sobre o inimigo das nossas almas, cancelando todo escrito de dívida que era contra nós, que estava na mão dele para nos acusar. Terceiro inimigo, o mundo. Jesus diz, eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Quarto inimigo, a morte. No terceiro dia, Jesus ressuscita e a morte não o segurou. Mas ainda falta um. O próprio mal, um dia, será retirado completamente. Eu não estou dizendo, irmãos, que o inimigo não atua hoje, que o mundo não nos assedia. Não estou dizendo que o pecado também não nos assedia. Eu não estou dizendo que a morte não vai nos alcançar. Todos nós, irmãos, se Cristo não voltar na nossa geração, nós vamos passar pela morte. Mas quer dizer que em Cristo, isto não tem domínio mais sobre nós. Porque Ele venceu todas essas coisas. E nós vencemos com Ele. Então a morte, irmãos, já não nos amedronta mais, no sentido de que nós não sabemos para onde vamos. A morte mais já não é desesperança para nós, pelo contrário, ela é esperança. Duas coisas, irmãos, nós podemos destacar aqui, caminhando para o final. Verso número 14. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. No verso 14 aqui, irmãos, há várias considerações, mas eu não vou me dedicar a todas elas. Essa palavra aperfeiçoou talvez não fosse a melhor. Boa parte dos estudiosos prefere deixar a palavra santificação. Ou seja, uma vez santificados em Cristo, Ele continua a nos santificar. Do ponto de vista do olhar do Pai, quando Ele nos olha, do olhar de Deus, quando Ele nos olha através de Cristo e nós somos santos. E a Bíblia, o Novo Testamento, está repleto de passagens que deixam claro que nós já somos santos, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo continua a trabalhar nas nossas vidas, nos santificando todos os dias. No primeiro momento nós somos santos porque somos separados para uma nova vida com Deus. Pagos por Cristo Jesus, pagos em Cristo Jesus, nós fomos quitados de toda a dívida, para vivermos para o Senhor. Mas esse povo carece da graça de Deus, para fazer a vontade dEle todos os dias. E aí entra a obra do Espírito Santo na nossa vida, nos santificando dia após dia. Se Cristo, irmãos, morreu por nós, nós podemos agora caminhar em santidade, porque Ele fez isso por nós. Outra consideração no verso 16 e 17. Uma referência a Jeremias capítulo 31. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, para você entender um pouco mais essa passagem. Todos os símbolos, as cerimônias, os rituais, de certa forma, sendo sombra das coisas, estavam diante do povo. Desde os mandamentos de Deus escritos ali nas tábuas. Desde a lei, este livro físico, sendo compilado depois com a volta à Babilônia, sendo pelo povo, com os sacrifícios realizados pelos levitas, com todos os aparatos e os utensílios do templo. Tudo isso são sombras das coisas. Mas isso, irmãos, podia gerar naquelas pessoas a ideia de que eles precisavam obedecer a alguma coisa externa a eles. Como se os mandamentos estivessem fora. Como se o ritual que mais valia é o ritual feito para fora.
Mas agora, irmãos, há uma referência clara aqui, que Deus tem o desejo de cumprir, e assim o cumpriu, na sua igreja, esta profecia, lá de Jeremias capítulo 31, dizendo que a lei de Deus, ela seria colocada no coração das pessoas. E qual é a diferença que isso faz? A diferença que isso faz na minha vida e na sua vida hoje, é que eu, irmãos, e você, precisamos amar a Deus desde o nosso interior. Que nós precisamos obedecer a Deus por prazer, porque temos uma aliança com Ele, porque o amamos, porque o desejamos, porque a nossa vontade, assim como foi do Filho, a nossa vontade também é a semelhança do Filho, fazer a vontade do Pai. E não porque a religião me diz que tem que fazer, não porque a igreja tem que fazer, não porque o pastor está me olhando, porque a liderança está me olhando, ou porque uma cartilha religiosa me diz, mas é porque agora a lei de Deus está aqui dentro. Então, irmãos, os seus mandamentos agora para mim não são mais penosos como eram no Antigo Testamento, mas agora eles são prazerosos. Isso tem que mudar a nossa perspectiva, irmãos, o nosso olhar, nossa forma de enxergar. Houve um tempo, irmãos, em que talvez fruto da nossa evangelização, da forma como fomos evangelizados, fomos ensinados que ser crente era não fazer determinadas coisas. E não fazer as coisas era o seguinte: primeiro, o crente não faz o que as pessoas do mundo fazem. Porque nós somos da Lua, de Marte. ETs vivendo na Terra. Então a gente tem uma cartilha para se obedecer. Crente é isso, não faz isso. E o crente também não faz aquilo que a outra religião faz. Isso é um problema sério. Porque daí, meus irmãos, a minha preocupação é em não fazer o que o outro faz. Mas a minha preocupação não é fazer a vontade daquele que me comprou. É um olhar negativo sobre a vida cristã que adoece. Eu não estou sendo licencioso com vocês e dizendo que vocês podem fazer qualquer coisa com suas vidas. Com seus corpos. Pelo contrário. Adolescentes, jovens, deveriam olhar para o seu próprio corpo e dizer: não vou fazer qualquer coisa com o meu corpo, porque por prazer e por amor a Deus, pelo preço que foi pago para mim, é prazeroso para mim agora obedecer a Deus. Eu não vou roubar, não é porque a lei, ou porque o código de lei da sociedade diz que se roubar, eu vou ser preso ou vou ter consequências. Mas eu não vou roubar. Em primeiro lugar, porque todo roubo não é, no primeiro momento, uma lesão ao meu próximo, mas é uma lesão à minha aliança com Deus. Eu estou ferindo princípios divinos. Então, uma sociedade que se pretende, irmãos, viver debaixo de uma aliança com Deus, é uma sociedade cujas leis deveriam estar impregnadas no seu coração. Agora, preste atenção aqui. Não adianta a gente querer exigir que incrédulo, que gente ímpia, que gente que não nasceu de novo, tenha prazer na lei de Deus. Eles não vão ter. Nossos políticos, irmãos, vão continuar roubando. Se um dia parar de roubar, vão parar porque a lei vai ser dura, por medo de serem pegos. Mas não, irmãos, porque serão fruto de uma alma regenerada. Prazer nas coisas de Deus só tem quem nasceu de novo. Não adianta a gente querer exigir de uma sociedade que ela realmente tenha uma aliança com Deus. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus. Em último lugar, nenhum modo, verso 17, me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades, para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa. É Deus que está falando aqui. É um oráculo divino agora nesse texto. É Deus falando. De nenhum modo me lembrarei dos teus pecados. Qualquer um, qualquer um. Como você vive, meu irmão, minha irmã? Você tem vivido com culpa no seu coração?
Será que a sua mentalidade ainda não é religiosa, no sentido de que você está buscando ainda agradar a Deus e ter perdão por algum pecado? Será que você já entendeu que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a sua vida? Ele não se lembra. Irmãos, é o único ser inteligente, com vontade, com emoções, com intelecto, que pode determinar para si mesmo não lembrar de alguma coisa. Você não consegue fazer isso, a não ser que alguém te dê uma pancada na cabeça. Eu não lembro o que eu comi ontem. Tudo bem, mas você voluntariamente não tem como dizer, amanhã eu vou esquecer o meu nome. Isso é impossível, a não ser que você seja lesionado. Mas este ser chamado Deus, Pai de Jesus Cristo, é capaz de fazer isso. De olhar para mim e dizer, não sei o que você fez antes do meu filho te encontrar. Não me interessa, não sei. Deus me ajuda a lembrar. Desculpa, não lembro mais. Mas Deus, eu queria tanto saber o que... Eu fiz uns negócios lá atrás, assim, ruim, eu fui ruim mesmo. Você acertou com meu filho? Sim. Sinto muito, não lembro. Nem uma aposta não dá para fazer. Não lembro. Porque ele determinou para si mesmo fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Talvez alguns de vocês possam ter sido atraídos pela linda mensagem do Evangelho, mas estão tentando voltar atrás e imaginar que seria possível que você fosse aceito diante de Deus pela vida ética que você tem. Isso seria um engano terrível. Nenhum sacrifício ou obra feita por você será aceita por tua salvação, só de Cristo. Segundo, talvez alguns de vocês tenham sido atraídos pelos relacionamentos oferecidos de uma comunidade, pela mensagem até bonita e elaborada, mas talvez você ainda não fez um compromisso, uma aliança com Deus através de Cristo Jesus, o que também seria tremendamente terrível se você não fizer isso. Porque Deus só reconhece, só perdoa pecados aqueles que receberam a Jesus Cristo e estão aliançados com Ele. Terceiro, talvez alguns de vocês estejam tentados a imaginar que o que você fez aqui, o seu tempo dedicado à obra, seu esforço em realizar alguma coisa, ou o dinheiro que você doa, o teu sacrifício sendo este, talvez você seja tentado a imaginar que isso vai satisfazer a justiça divina e que você seria aceito. Lê do engano. Também não vai ser aceito dessa forma. Talvez alguns de vocês, por causa da perseguição ou por causa dos problemas que advêm a você, até mesmo por causa de sua fé, estejam fazendo você pensar em deixar a caminhada cristã, deixar de se congregar e voltar à velha vida. Eu te digo, Jesus não vai morrer de novo por você. Talvez quando você se identifica com Cristo nessa sociedade, você vai ter dissabores, perdas, danos materiais, emocionais, relacionamentos quebrados. Gente não vai gostar de você. Hebreus é atual. Hebreus é para hoje. Esse texto é para hoje. Eu te digo, Jesus diz, aquele que não me amar, também não será amado de meu Pai. Quem não quer conhecer e caminhar com Cristo aqui, também não será conhecido e amado lá. Esta é a lei de Deus, gravada em seu coração. Obedeça por amor. Obedeça por amor. Eu quero aqui fazer um apelo nessa noite para você. Eu quero ser bem direto. O Evangelho está sendo pregado todos os domingos, eu espero que esteja sendo fiel. Mas você precisa se aliançar com Deus e fazer um compromisso de verdade. Como é que você externaliza esse compromisso?
externaliza esse compromisso? Primeiro, você tem que procurar se relacionar com Cristo, de agora em diante. Pela oração, pela leitura da palavra, é o básico. Segundo, você precisa congregar numa comunidade, ser membro dessa comunidade e servir junto. O autor aos Hebreus deixa bem claro que cristianismo não é cristianismo de um só. Talvez vocês sejam acostumados a beber lá de um vídeo do YouTube, de um sermão do YouTube, de um estudo bíblico no YouTube, seja lá o que for, membro de uma comunidade virtual. Quero dizer uma coisa para você. Cristianismo pressupõe ovelhas vivendo juntas. Você precisa entender que o irmão que está do seu lado é tão pecador quanto você, e você não é melhor do que ele para julgar uma comunidade não suficiente para a tua vida. Porque se toda a tua vida fosse reproduzida no caráter de qualquer um aqui, talvez essa igreja não fosse melhor. Estou sendo sincero e direto. Quando, irmãos, eu olho para uma comunidade e resolvo sair dela, muitas vezes, não tem exceções, mas porque eu enxergo o erro de alguém, indiretamente eu estou dizendo, se todo mundo fosse igual a mim. Quando eu olho para alguém que está em dificuldade, irmãos, eu deveria estender a mão e ajudá-lo a vencer o seu pecado. É assim que a gente teria que fazer. Em último lugar, irmãos, como que eu externalizo isso? Você precisa renunciar às coisas que te prendem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Quais são os pactos que você fez na tua vida? De alguma forma você é aliançado com alguma coisa, ou com o dinheiro, ou com o status. Que pacto você fez na sua vida que compromete a sua vida espiritual? Se você não renunciar à velha vida, a qualquer pacto que você fez anteriormente, você continua perdido. Só tem um pacto que você tem que fazer para você se entender com Deus, é através de Cristo Jesus. Esse é o apelo que eu te faço.